controle excessivo do movimento e porque a gente não precisa ficar pensando no movimento e ter uma adaptação natural na corrida vai promover uma corrida mais tranquila, mais fácil, menos robótica, porque normalmente quando a pessoa quer evoluir ou ela está começando a correr, ela procura vídeos, ela procura como é a maneira correta de correr, e normalmente essas pessoas são verdadeiros picaretas, na minha opinião, porque não existe essa história que você deve correr sempre com 180 passos por minuto, não deve manter um comprimento de passada tal, não deve entrar com o antepé, com o retropé, com o médio pé, você não precisa nada disso, seu corpo sabe como correr. E o melhor exemplo disso é se você reparar uma criancinha correndo, ela não está pensando no movimento dela, ela simplesmente pensa, eu vou correr e corre, porque o nosso corpo já nasceu com esse dom de correr, ele sabe como é correr, a gente já teve esse negócio dentro da gente naturalmente, e quando a gente vai crescendo, a gente vai querendo controlar isso com a nossa cabeça. É para te nortear e te mostrar que você não precisa ficar preso nesses padrões e sim esperar que o seu corpo evolua de uma forma natural. Vou te mostrar através de estudos e de um livro bem interessante que isso acontece de uma forma mais simples do que você imagina. Então eu preparei aqui para vocês uma bela apresentação, bem colorida, para vocês entenderem exatamente o que eu quero dizer com controle excessivo do movimento e adaptação natural da corrida. Vamos lá. Então, um dos primeiros aspectos é que a gente precisa da variabilidade do movimento. Então, pequenas variações no padrões do movimento que ocorrem de forma natural. Você precisa disso, a gente precisa dessa variabilidade, a gente precisa dessa fragilidade de certo modo. Então, de acordo com o estudo, a variabilidade é essencial para otimizar a biomecânica e minimizar estresses repetitivos nos tecidos. Então, quando você quer se tornar um robô e programar sua corrida, você está mais suscetível a sofrer uma lesão, porque você está fazendo um movimento repetitivo e também mais rígido. Você acaba enrijecendo seus músculos e por isso dói mais correr, por isso talvez você tenha uma dor tardia maior, porque você quer controlar o movimento. Eu vou deixar todos os links desses estudos na descrição do vídeo para que você tente ler, vai estar em inglês, né? Mas se você quiser esmiuçar o estudo e ler, você pode ler também, mas estou trazendo aqui resumidamente para você. Abordagem do treinamento. Eu vou destacar alguns trechos desse livro que eu li do Matt Fitzgerald. Se você nunca leu um livro desse cara, ele é um excelente escritor para você ler sobre corrida, sobre psicologia, sobre fortalecimento, sobre mentalidade, sobre nutrição. Esse cara, ele normalmente vai a campo, faz testes, submete o seu próprio corpo nesses testes, entrevista grandes atletas, ele tem acesso a grandes atletas, então são livros bem completos e bem interessantes. Então esse livro dele, How Bad Do You Want It?, que mais ou menos é o quão ruim você quer isso, dominando a psicologia da mente sobre o músculo, então é dominar a mente sobre o músculo, né? Então, normalmente ele está tentando trazer essas duas abordagens e é legal que nesse livro ele normalmente está fazendo o quê? Mostrando que não tem como a mente ficar controlando muito o corpo. Aqui está um pequeno trecho do livro. A abordagem do treinamento não é apenas a maneira mais eficaz de melhorar o condicionamento físico, mas também o melhor método para desenvolver uma boa mecânica. Fácil, suave e relaxada, que é a verdadeira essência da habilidade de corrida. Pega aí na sua cabeça e lembra de como é o Eliud correndo sozinho, solo, no meio de uma maratona. Ele parece que está voando, que ele não está fazendo força, que ele está correndo de forma natural, gostosa. Ele até sorri de uma forma macabra, na minha opinião, meio coringa, mas ele está feliz naquele momento porque ele não está controlando seu movimento. É a forma natural dele de correr e é a forma que ele corre. Ele não fica pensando nisso. Ou você acha que ele passa a maratona toda dele pensando: preciso entrar com o antepé, preciso manter 180 passos por minuto. Durante 2 horas o cara fica pensando nisso, não tem como, o cérebro dele ia fritar. Então ele corre de forma natural, suave e relaxada. O outro ponto que eu quero destacar, o fato de toda e qualquer mudança na passada natural de um corredor piora o desempenho, em vez de melhorar. Faz alguns cientistas especularem que a passada é um sistema de auto-otimização. A gente não precisa tentar mudar a nossa característica natural, não precisa mudar a nossa passada natural. Por quê? Normalmente piora o desempenho em vez de melhorar. Então você está tentando melhorar, mas você acaba piorando. É loucura. Você não precisa tentar melhorar a sua mecânica controlando ela. Ela melhora de forma auto-otimizada. Essa é a minha opinião
E na minha experiência, isso acontece de verdade. Você não precisa ficar pensando e naturalmente você vai evoluindo e seu corpo vai entendendo como é correr certas velocidades, como é correr devagar, como é correr mais rápido, como é acelerar, como é desacelerar. Isso acontece com o treinamento e com a constância do treinamento. Qualquer que seja o mecanismo pela qual a passada evolua em direção a maior eficiência, não está aberto à manipulação consciente. Isso daqui, para mim, é a parte fundamental, é a parte de ouro disso. Por quê? Não precisa ficar pensando, é tudo natural. O seu corpo sabe como correr. E agora vamos para os impactos negativos do controle excessivo. Existem riscos do controle excessivo. Quando tentamos padronizar os nossos movimentos de forma rígida, podemos acabar reduzindo essa variabilidade, o que leva o movimento menos eficiente e aumenta o risco de lesões. Como eu disse, você tem uma redução menor da variabilidade, movimento menos eficiente, aumento do risco de lesões. Por quê? Cara, imagine, você está tentando ficar eficiente, mas com isso você está ficando menos eficiente. É sinistro. E isso é comprovado nesses estudos, analisando os corredores, e na minha experiência, como eu já citei, porque você fica mais rígido, seu músculo fica mais travado, dói mais correr, você sofre mais para correr, e você tem um desgaste enorme, porque você está colocando o seu cérebro para trabalhar no movimento também. Cada corpo humano é único em estrutura e em sinapse neuromuscular. Pode parecer meio bobo ou até óbvio demais isso, mas sim, o seu corpo é seu corpo, ele é único, não existe outro corpo igual ao seu. Então, por que você está tentando imitar o corpo de outra pessoa, tentando usar a mecânica de outra pessoa? Mas aquele cara, ele é o melhor do mundo, então vou imitar o Eliud Kipchoge correndo. Sim, vai, imite o Eliud Kipchoge, se machuque, se lesione e depois volte aqui e viva naturalmente. Se a passada da corrida realmente é auto-otimizada, então por que nem todos os corredores experientes têm a mesma aparência quando correm? Porque não há dois corredores com o mesmo corpo. A gente não existe no mesmo corpo, então não tem como a gente correr igual. Cada ser humano corre de uma forma diferente. Pode ser que é parecido? Pode ser, mas não é igual 100%. Consequentemente, enquanto todos os corredores se tornam automaticamente mais econômicos, reduzindo a ativação muscular, todos os corredores não reduzem a ativação muscular da mesma maneira. Então não é igual para todo mundo. Cada um tem a sua própria forma de ficar econômico, de melhorar a ativação muscular e de correr melhor. Um certo grau de convergência ocorre à medida que os corredores ganham mais experiência. Conforme você vai correndo, você vai continuando a treinar, a sua continuidade vai crescendo, você vai evoluindo de forma natural na corrida, não precisa imitar ninguém, não precisa copiar ninguém, o seu corpo vai criando a sua forma de correr única e assim você corre melhor. Eu quero destacar a relação da adaptação natural e os calçados atual que a gente tem. Os tênis com placas, os tênis maximalista, os tênis parrudão que a gente gosta de utilizar, que são confortáveis, que deixam a gente mais rápido, mas esses tênis também causam impactos na nossa estrutura e na nossa evolução e na adaptação natural do nosso corpo. Estou usando essa imagem onde a gente tem meu amigo Camarões utilizando um tênis com placa de carbono e tem a nossa amiga Lilica usando uma sandalinha que ela corre distâncias longas. Sim, ela corre com essa chinelinha e a mulher corre sem nenhum problema. E já o meu amigo, ele precisa de um tênis com placa de carbono para correr. Ele é um Nutella e ela é raiz. Essa adaptação natural, ela ocorre e a gente não tem muitos estudos do impacto dos calçados. O problema que a gente tem com esses calçados modernos é que a gente tem uma maior proteção no corpo, isso acaba evitando uma evolução muscular mais eficiente, é por isso que minha amiga acaba usando esses chinelinhos. Então imagine quão forte é o pé dela, porque o pé dela não tem nenhuma proteção de um calçado, não tem um amortecimento completo, vamos dizer assim, de um tênis, mas tudo quem faz é o pé dela. O pé dela se tornou adaptado, evoluiu para ter toda essa resistência. Já uma pessoa que está utilizando um tênis com placa, ele tem toda a proteção do amortecimento, da placa de carbono para retorno de energia e com isso ele tem uma mudança natural do seu corpo. E o seu corpo tem que aprender a correr com esse calçado. Pode ser que ele sofra futuramente na hora de trocar de calçado? Pode ser que sim. Por isso que é importante também manter uma rotina de tênis e sim, manter o mesmo tênis durante aquele tipo de treino, porque o seu corpo ele vai se adaptar com aquele tênis de forma natural também. Então, se você tem grandes mudanças, usa vários tipos de tênis diferentes, vários tipos de tênis de placas e de características diferentes, isso pode ser prejudicial porque o seu corpo não tem essa adaptação e também vai interferir na sua evolução
natural do seu corpo. O nosso corpo vai ficando meio preguiçoso. É isso que eu quero destacar para você. Eu acho interessante essa visão da minha amiga Lilica, eu também acho meio radical tudo que ela faz, mas você não precisa sempre correr com um chinelo ou sempre correr descalço, mas é interessante de vez em quando ter esse momento de pegar ir numa grama, correr descalço, correr numa estrada de terra mais confortável descalço, para ter essa evolução e ver essa mudança e essa estrutura muscular do seu pé sendo fortalecida também. As evidências científicas que eu estou trazendo para vocês são dos estudos: o controle artificial da biomecânica pode aumentar o risco de lesões, manter a variabilidade de movimento é benéfico para a adaptação eficiente. Quanto mais o cérebro está trabalhando para controlar os movimentos, mais restritos esses movimentos se tornam. É isso que os estudos mostram. Os melhores atletas não precisam fazer tanto esforço mental para controlar os movimentos específicos dos seus esportes. Seus movimentos são mais livres. É por isso que quando você vê um atleta, seja qual for o esporte, você vê aquela naturalidade, parece que o cara nasceu para aquilo, porque ele não pensa naquilo, é natural para ele, porque ele tem aquela experiência, ele tem horas fazendo aquilo, ele tem horas jogando futebol, horas jogando basquete, horas correndo. Então as horas de treinamento vão tornar um atleta mais natural e mais eficiente na sua mecânica. Então, para concluir, também algumas dicas práticas, o conceito final para mim da habilidade de corrida é a capacidade de correr com o mínimo esforço mental. Então fique pensando na sua corrida, simplesmente corra e o seu corpo sabe como é correr rápido, como é correr devagar, como é colocar aquela velocidade. É só você pensar nesse aspecto que o seu corpo vai simplesmente correr e ter a melhor mecânica eficiente para isso. A minha dica é focar em correr de maneira relaxada e permitir que o seu corpo se adapte naturalmente. Utilize calçados que se adaptem ao seu estilo de corrida e evite intervenções excessivas na sua biomecânica. Não fique pensando em mudar sua mecânica, em mudar a cadência, mudar a passada. Deixe que o seu corpo resolva esses problemas sozinho. Ele sabe fazer isso. Seu cérebro é eficiente para fazer isso. Não precisa ficar pensando como você vai entrar com o seu pé, como vai ser a sua cadência. Tudo vai ocorrer de forma natural. Tome cuidado com os calçados. Utilize pelo menos sempre o mesmo calçado naquele treino, naquele tipo de velocidade, para que seu corpo vai criando essa adaptação e vai desenvolvendo o seu estilo de corrida. Resumindo, controle rígido de movimento pode ser prejudicial. Foco em correr de maneira relaxada e permitir a adaptação natural. Utilize calçados adequados a seu estilo de corrida. Você não precisa imitar ninguém, não precisa usar o mesmo calçado de ninguém. Encontre o que funcione para você. Deixe o seu corpo descobrir o que é funcional para você. Encontre o calçado que é confortável, o tênis que te ajuda a correr mais confortável, o tênis de placa que funciona para você. Não é porque o Vaporfly é o melhor tênis de placa ou é dito como o melhor tênis de placa pela grande maioria da população mundial, não vai imitar todo mundo. Não vai ser mais um aí com a boiada. Escolha o que funciona para você. Escolha o que dê certo para a sua mecânica, que funciona para o seu estilo de corrida. Cada um é cada um. Viva a sua individualidade. Entenda que você é especial. Você é um ser único. Deus te criou dessa maneira. Então você precisa entender isso e não precisa ficar imitando ninguém. Corra natural, que vai ser muito melhor. Por que eu estou fazendo esse vídeo e por que eu cheguei nesse momento de ter que fazer um vídeo sobre isso? Porque eu já errei diversas vezes tentando mudar minha mecânica, tentando me encaixar em padrões que o povo coloca ou que as pessoas acham que é o correto, mas lendo e estudando e analisando e testando em mim mesmo, percebi que isso não existe e que é mais uma das idiotices modernas do nosso mundo e das desinformações que estão aí espalhadas pela internet. Não precisa disso. E se você procurar pessoas que estão imersas nesse mundo da biomecânica, você vai perceber a mesma coisa que eu estou falando e eles vão dizer a mesma coisa que eu estou falando para você. Então, não se preocupe em copiar alguém ou de moldar sua mecânica, beleza? E também eu recebo, cara, muitas vezes eu recebo gente falando: eu tentei mudar minha mecânica, eu tentei mudar minha cadência e deu ruim, me lesionei. Agora eu estou tendo que fazer fisioterapia, tenho que ir no ortopedista, tenho que fazer tratamento, porque eu tentei correr com 180 passos por minuto, tentei aumentar minha cadência, tentei mudar a forma que eu entro com o pé, e dá ruim, cara, dá ruim. E a pessoa, ela quebra a cara, faz errado, e aí ela tem que voltar atrás e correr com o seu corpo de forma natural. Então, se você está nessa pira e está nessa loucura de querer evoluir, de querer melhorar, mudando a sua mecânica, mudando a sua forma de correr, pare e volte da sua forma natural. Relaxa, cara. Faça a sua corrida natural. Beleza?
Espero que isso te ajude, que você consiga evoluir sua corrida, corra mais rápido, corra melhor, corra mais confortável, corra e sinta o prazer da corrida, que é a melhor coisa do mundo, e não fique preso nessas loucuras que as pessoas estão impondo para você, beleza? Um grande abraço, fique com Deus e bons treinos por aí.